Aí, gente, sejam muito bem-vindos. Quem tá entrando agora. A gente, galera, só pra explicar aqui pra vocês, a gente tá tentando chegar... Tentando não, a gente vai chegar lá. Eu vou tentar explicar pra vocês o porquê que você tem tantos projetos rasos hoje. Como que se dá isso? Então a gente está fazendo um recorte para que a gente consiga chegar lá. E aí, por que eu estou explicando isso para vocês? Agora, assim, é como se a gente tivesse um grande quebra-cabeça e a gente tem que juntar essas pecinhas para que a gente consiga dar essa resposta. A gente se posicionou do recorte colonial, dos povos originários, e a gente partiu diretamente, deu esse salto para a arquitetura moderna. E por que eu faço esse recorte? Ele é estratégico. Esse recorte do colonial com a arquitetura moderna. Percebam que quando a gente fala, quando a gente tem aquele discurso de casa com cara de casa, geralmente ele está recortado para o colonial. Então é uma arquitetura colonial burguesa, né? Isso é importante ser dito também. Tem aquela casa com cara de casa, né? Que é a casa dos avós também, né? Que de fato, quando a gente pensa na casa da avó, a gente vai pensar nessa arquitetura com semelhanças, né? Com alguns resquícios aí dessa arquitetura colonial. E aí, quando a gente fala do modernismo, né? Então quando a gente olha, por exemplo, uma casa, um projeto raso, aí você tem esse equívoco de falar que é arquitetura moderna. Mas eu preciso muito falar isso para vocês, que a arquitetura moderna não tem nada a ver com projeto raso, e a gente vai chegar lá. Por isso que eu estou posicionando vocês aqui. Então, gente, dado isso, posicionado vocês sobre esses três recortes, agora vamos entender da onde que está surgindo isso, né, de alguma forma. E aí eu preciso falar para vocês uma coisa. O projeto raso, ele vem da arquitetura contemporânea. Isso significa dizer que a nossa geração e a nossa classe está falhando, né? Porque se a gente olha para esses recortes dados até então, a gente tem arquitetura de extrema qualidade. Outra coisa que eu preciso fazer um parênteses aqui, quando eu falar que a gente está falhando, quando eu falar de arquitetura que a arquitetura não tem qualidade, eu estou fazendo uma crítica à massificação da produção arquitetônica. Quando eu estou falando dessa arquitetura que não tem qualidade, a gente vai estar falando especificamente de um projeto raso, e quando a gente está falando disso, a gente não está generalizando aqui. Existe uma produção muito forte aqui no Brasil de muita qualidade, só que é a minoria. Existem arquitetos que estão nesse movimento de produzir uma arquitetura contemporânea muito sólida e de muita qualidade. Mas quando a gente olha para as ruas, quando a gente olha para os condomínios fechados, na produção de massificação dessa arquitetura, ou seja, o que o leigo conhece como arquitetura, a gente está falhando. E é nesse ponto que eu quero me ater aqui. A primeira coisa que eu preciso estabelecer aqui com vocês é: a gente está falhando enquanto classe de arquitetos. A nossa geração ela está falhando nesse ponto, quando a gente olha para as ruas. E aí, para que a gente continue, eu vou explicar para vocês o que é um projeto raso. Um projeto raso, gente, é apenas a função primária da arquitetura. O que é isso, João? Um projeto raso, ele vai se ater a simplesmente ser um abrigo. Qual o problema de ser só um abrigo? O que é um abrigo também, né? Um abrigo é aquilo que vai cumprir a função primária da arquitetura, ou seja, ele vai proteger aquele usuário das intempéries, dos animais, né? É uma caixa ali. Vocês podem perceber que um abrigo, um pedreiro pode ser capaz de construir. Um engenheiro é capaz de construir um abrigo. Sendo assim, qual a função do arquiteto nesse processo? Ah, João, mas tá, é um abrigo, mas é um projeto. Eu estou entregando um projeto e ele vai construir, vão ter vários atores nesse processo e eu vou gerir. Tá, o engenheiro faz isso. Muito melhor do que o arquiteto, não tenho dúvida disso. Ele é preparado para isso, inclusive, para gestão de obra. A maioria dos engenheiros não são calculistas, eles trabalham com obra, né? Então ele pode fazer esse movimento perfeitamente. O pedreiro, ele consegue fazer um abrigo. O mestre de obras consegue fazer um abrigo. Então qual a função do arquiteto? Então a gente precisa, a arquitetura vai além da função primária. Claro, ela é muito importante, mas ela é uma das funções. Eu digo a base da arquitetura, mas a arquitetura ela vai além disso. Para além disso, quando a gente olha para um projeto raso, ele vai ter algumas características morfológicas. E, novamente, não generalizando. Nem sempre que tiver uma dessas características que vou citar aqui, é de fato um projeto raso, mas geralmente é. E se tiver todas, então, é quase que certeza. Então, quando a gente olha para uma fachada de um projeto raso, ele vai se utilizar de vários subterfúgios, como, por exemplo, aquela porta monumental. Sabe aquela volumetria? Que a gente tem a sala, então tem o pé direito da sala, então a gente vai ter 2 volumes, assim, vai ficar uma coisa assim, para tentar trazer uma complexidade para essa fachada, mas não se consegue. Aí vai ter revestimento para tentar adornar isso, para tentar deixar isso esteticamente mais sofisticado. Ela vai ter vidro, às vezes. Então são elementos de adornos. E aí a gente volta até, de uma certa forma, comparando até com o modernismo, porque, de certa forma, isso contradiz o modernismo, né? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes falam, né? Ah, isso é arquitetura moderna. Não, não é, né? Até porque justamente o que o modernismo não prega é esses adornos. Não é porque não tem um rococó, mas não deixa de ser um adorno. Aquela frase, né, da arquitetura
a forma segue a função. E nesses casos, dos projetos rasos, não. São adornos que vêm para tentar dar uma solução plástica para aquilo, mas não se consegue ainda. Né? Porque ainda se conseguisse, eu até acho que eu ficaria calado. Mas o resultado final é um projeto de gosto estético duvidoso. É só ladeira abaixo. Então, basicamente, de forma bem superficial, isso é um projeto raso. E eu aposto que quando eu estava descrevendo ele aqui para vocês já têm isso na cabeça. As pessoas cometem um outro erro de falar que isso é arquitetura moderna. E aí, gente, é o seguinte, o leigo falar que isso é arquitetura moderna, tá tudo bem, ele não tem a obrigação de saber. Mas o arquiteto falar, e eu vi vários já, falar que isso é arquitetura moderna, não. A Lina Bubardi, eu acho que ela sai do caixão e volta quando ela escuta essa frase, porque não tem nada a ver com a arquitetura moderna, como eu provei aqui para vocês. Inclusive, eu tô com essa revista aqui, Monolito, que é uma revista uma edição especial do Paulo Mendes da Rocha. Então, são projetos são só casas do Paulo Mendes da Rocha. São casas maravilhosas, são projetos incríveis. E é isso. Não tem nada a ver com o que está sendo produzido hoje. Então, é um equívoco a gente olhar para esses projetos hoje e falar que isso é arquitetura moderna. Tudo que está sendo produzido hoje, a partir dessa data, né, desse período datado do modernismo, o modernismo ficou, gente, é lá. O que a gente está produzindo hoje é arquitetura contemporânea. E é um equívoco a gente comparar o que está sendo produzido hoje, em termos de massificação, de projeto raso, novamente, é um equívoco a gente comparar com o modernismo, porque não tem nada, mas assim, eu não consigo ver uma semelhança, a não ser essa que eu falei da cozinha integrada com a sala e esses grandes vãos que às vezes até se usa de forma equivocada, né? Então talvez isso seja um dos pilares, mas assim, de forma ainda muito caricata. Falando em caricato, também essa é uma característica do projeto raso, né? Aquele jardim na frente ornamentado, caricato, também vocês vão conseguir identificar isso bastante. E aí a gente vai, o Lucas falando que achou muito legal. Que bom, Lucas. E aí a gente vai chegar num ponto, assim, que eu acho que é muito interessante também, que eu vejo, assim... e só uma coisa antes, gente, que a cabeça aqui vai rodando. Se você está nesse período, né, você está me escutando, está se identificando com o que eu estou falando, João, cara, eu estou nesse lugar aí. Eu estou produzindo esse tipo de projeto. Gente, não tem problema. De coração, não tem problema, desde que vocês mudem, tá? E esse perfil, eu criei esse perfil para isso, para ajudar. Tá? Então, se você identificou que você está nesse lugar do projeto raso, que você está produzindo isso, muda, tá? Vai atrás de conhecimento, a gente vai falar sobre isso aqui, participa dos workshops, né, que a gente está dando aqui, isso é muito importante, tá? Eu acho que o pior é aquela pessoa que sabe, e eu vejo isso com muita frequência, gente, vocês não têm noção. Tem pessoas tem várias pessoas que estão achando que estão fazendo projetos potentes, quando na verdade não. Mas porque é de fato algo que é difícil assumir para si, né? Os meus projetos não têm essa qualidade, não são todos que têm de fato essa coragem. Exige uma coragem para se fazer essa autoanálise crítica, tá? Então, se você está nesse lugar, o primeiro conselho que eu dou, faça essa análise crítica, aceite isso e trabalhe isso. É igual terapia, é igual trauma de infância, né? Dá para voltar atrás num trauma de infância? A pessoa foi abusada. Dá para voltar? Não dá para pegar a máquina? Não dá. Então o que ela tem que fazer? Fazer terapia, tentar, por mais difícil que seja esse processo, passar por isso, né? Se é que dá para passar, mas tentar superar isso. Aqui é a mesma coisa, você está fazendo um projeto raso, você fez, tem vários clientes que estão aí, que construíram seus projetos rasos, dá para voltar? Dá para pegar uma máquina do tempo e refazer? Não dá. Aquilo vai perdurar ali. Mas também você não pode estar fadado a isso também, tá? Então, vai atrás desse conhecimento.